eu não rebolei de ladinho pros cria. Esse rumor aí não é verdade, e são apenas calúnias inventadas para denegrir a imagem do meu cliente. O negócio é o seguinte, depois de 2 vídeos vendo fatos de One Piece que ninguém aceita, eu resolvi trazer nesse terceiro episódio, os meus fatos de One Piece que ninguém quer aceitar. Então é isso que a gente vai ver no vídeo de hoje, apenas fatos, porque eu sei muito bem do que eu falo aqui nesse canal, né? E se você discorda, paizão, tu tá errado, tá bom? O meu primeiro fato que eu tinha que trazer aqui não poderia ser diferente. Long Ring Long Land não é um arco ruim. Não é um arco ruim, mano. Eu não quero dizer aqui que ele também é o melhor arco de One Piece. Mas eu acho que o hate que tem nesse arco é demais. O pessoal exagera, tratam como se fosse a pior coisa do planeta Terra. E aí quando eu fui ver esse arco, né, eu tinha isso na cabeça. Eu pensava, mano, pô, isso aqui deve ser horrível, né? E eu assisti, eu me diverti, eu dei risada. É um arco bobinho, é um arco que nada acontece assim, mas é divertido ver os chapéus de palha ali tentando se virar pra vencer os jogos. Você tem lá o discurso do Zoro pro Chopper. Pô, é mó legal, mano. Não tô falando aqui que é algo maravilhoso, né? Pô, é tão ruim assim como falam, né? É tão ruim assim como falam. Então, como um dos maiores defensores de Long Ring Long Land aí, eu tive que trazer isso aqui pra cá, mano. Porque eu acho injusto o que fazem com esse arco, tá bom? Eu acho injusto. Mas pra quem fala que é lento, né? Um arco lento, eu concordo. Mas isso é coisa do anime. Que o anime botou mais 3 jogos ali, né? No mangá são só 3, no anime são 6. Então, eu entendo. Mas mesmo assim não é ruim, tá bom? Mesmo assim não é ruim. O povo reclama que os Mugiwaras não ficam juntos. E quando vem 20 episódios deles juntos, falam isso. Pois é, né? É uma das poucas vezes que a gente vê o Sanji e o Zoro trabalhando junto assim pra ganhar um bagulho. Então, eu gosto. E eu vou defender aqui até a morte. O próximo tá tampado aqui, mas eu não rebolei de ladinho pros cria. No último vídeo de fatos de One Piece que ninguém queria aceitar, um safado aí comentou lá no vídeo que eu tinha rebolado de ladinho pros cria. Isso era um fato. Isso é mentira. E eu tô aqui pra desmentir mais uma vez. Esse rumor aí não é verdade, tá? E não é verdade, tá bom? Eu, como advogado do Gabriaras, eu mesmo, posso vir aqui dizer que todos esses rumores não são baseados em verdades e são apenas calúnias. Calúnias inventadas para denegrir a imagem do meu cliente, tá bom? Todos que forem vistos espalhando essa mentira, chequem seus e-mails nos próximos dias, tá bom? Que vai chegar lá um presentinho do seu advogado, do meu advogado, que sou eu, no seu e-mail. Então, fiquem ligados, tá bom? O próximo é Power Scaling One Piece não funciona. E tá a foto do Shanks aqui por quê? Eu explico. Uma das coisas que me afasta de fazer Power Scaling de One Piece, primeiro, são os caras que fazem Power Scaling, que parece chato pra caralho. Você não pode falar, não, eu acho que o Kaido ganharia de fulano. Os caras vêm e falam, não, porque o Kaido, ele tem um Hakai de não sei o que, no capítulo tal, pipipi, popopó, e os feitos dele não dá pra discutir de uma maneira divertida mais na internet, né? Todo mundo parece que virou PhD em Power Scaling. Só isso já é chato. O segundo ponto eu acho o Power Scaling de One Piece extremamente inconsistente. E aí é onde entra o Shanks. O Shanks, no começo da obra, ele perde um braço pra um rei dos mares, né? É um rei do mar lá. E depois a gente descobre que ele é um dos piratas mais fortes de One Piece. E aí você se pergunta, ué, como que um dos piratas mais fortes de One Piece perdeu um braço pra uma minhoca do mar, né? Que é isso que um rei do mar é pro Shanks, né? Uma minhoca. Você pode dar a desculpa. Ah, não, é porque o Shanks, ele quis sacrificar o braço porque era uma aposta. Você pode fazer isso. A real o Oda não tinha pensado que ele seria tão forte. Essa é a real. Isso é um retcon que o Oda fez, né? Pode fazer aí, colocando em falas, pra justificar. Mas a real o Oda não pensava nisso. Logo, o Oda não pensou nisso, não pensou em várias coisas que vão acontecendo aí, porque não é o foco do Oda pensar em Power Scaling, pensar, né, meticulosamente o quão forte é cada personagem. Ele vai escrevendo a história e tentando remendar aí da melhor forma possível pra não virar uma bagunça total. Eu não acho que Power Scaling, né, não deve ser feito, é algo legal, eu faço, mas eu acho que ele também é muito inconsistente pra ser tão levado a sério assim, né, pra ser levado tão a sério assim. Então vamos parar de ser nerd de Power Scaling aí, que porra, vocês enchem o saco às vezes, viu, mano? E antes que vocês venham nos comentários aí, né, tentar justificar isso do Shanks perder um braço, o meu ponto eu tava vendo o Narrativando falando sobre isso, e ele tinha falado isso muito bem numa live que eu vi dele, que fãs de One Piece, eles tendem a usar coisas que a gente sabe agora pra justificar algo do passado. Só que, né, não é como se o Oda tivesse pensado desde aquela época, né, que o Shanks perderia um braço, mas ele seria forte pra calica, que nem ele é hoje, né? Ele não pensou nisso, né? Se você acha isso, você é inocente.
Então, né, o meu ponto é esse. O Oda pode justificar muito bem, mas o fato é, ele não pensava naquilo antes e ele não se importa de fato com muito Power Scaling, né? O anime é melhor que o mangá. Aqui é polêmico. Aqui é polêmico. Eu sei que tem muita gente que vai falar, ah, você tá maluco, o mangá é muito melhor, o mangá não tem enrolação. Beleza, concordo. O problema do anime é a enrolação da Toei. Assim, não dá pra ignorar, mas vamos tirar isso de jogo. E aqui, na real, não é um fato, né? É só a minha opinião mesmo, isso aqui não é um fato. Eu falei só de sacanagem. Eu gosto muito mais do anime do que o mangá, por uma questão sensorial. Eu penso muito na cena da Robin lá em Enies Lobby, dela gritando que ela queria viver. Essa cena no mangá, ela é muito boa, né? Porque a escrita do Oda é muito boa. Só que ver ela no anime, pra mim, pelo menos, é muito mais poderosa. Porque você tem a voz da atriz, ou a voz da dubladora, né? Se você estiver vendo dublado em português, que também é muito bom. E você tem também a trilha sonora. Eu acho que tudo isso, toda essa questão sensorial, principalmente do som, me traz uma sensação de imersão pra obra, tá ligado? Eu fico mais imerso na obra vendo o anime do que o mangá. Isso quer dizer que o mangá é ruim? Definitivamente não. Eu amo o mangá de One Piece. Eu tô lendo pros membros aí, se você não sabe, eu tô lendo pros membros de Logtown Alabasta como um esquenta aí, uma forma de relembrar essa parte do mangá, né, pra segunda temporada do live action. R$4,99 você tem acesso. Enfim, eu gosto muito do mangá. Eu leio o semanal, eu tô lendo agora, né, relendo o mangá inteiro. Então eu gosto. Mas, particularmente, pra mim ficar mais imerso na história, pra mim me conectar mais, eu prefiro o anime, porque os personagens têm uma voz e eu gosto. Tá bom? Eu sei que o anime tem diversos defeitos, mas em questão de imersão, pra mim o anime não tem como bater. Enrolação, sons repetidos e animação medíocre por mais da metade do anime. Tu é hater. Beleza, irmão? Tem tudo isso mesmo. Mas eu gosto da voz dos personagens. Foi mal, perdão. Vamos pro próximo. Como eu já disse, os membros têm acesso aí à leitura de mangás que eu tô fazendo, mas eles também têm acesso a vlogs e a vídeos extras no canal. Então, se você curte aqui o canal, considere se tornando membro. Desse jeito você me apoia e tem acesso a mais conteúdos bem bacaninhas, bem legal. E deixa o like também no vídeo e se inscrevam pra gente chegar a 10 mil inscritos até o final do ano aí. Seria bem bacana, tá bom? Agora, voltando, né, falando sério, One Piece não começa ruim. Isso aqui eu já ouvi muita gente falando. Ah, é porque o One Piece só vai ficar bom depois do episódio 200. Meu amigo, eu não sei que anime vocês estão assistindo, eu não sei que mangá vocês estão lendo. Porque logo ali em Shell's Town, quando o Luffy encontra o Zoro, ou até antes, ele com o Kobe lá, mano, toda a mensagem do Luffy pro Kobe, pra mim já é maravilhoso. Todo o bagulho de você seguir o seu sonho, do Luffy incentivando o Kobe a seguir o seu sonho. Depois ele se encontra com o Zoro, aí você tem todo o bagulho lá do Morgans. Aí depois, Orange Town a gente ignora, que eu não gosto. Mas você tem a história do Show lá, né? O cachorrinho. Pô, eu não sei vocês, mas o One Piece, pra mim, desde o começo, tava muito bom, mano. Eu curti muito. O bagulho que me pegou, mesmo assim, foi no flashback da Nami. No flashback da Nami, eu falei, não, isso aqui pra mim é cinema. Antes eu já gostava, né? Eu não achava ruim nem nada. Mas o que me pegou mesmo foi o flashback da Nami. Mas logo no começo eu já tinha gostado. Então, se alguém falar pra você que o One Piece começa ruim, você dá um tapa na cara dela e fala... Não. É que nem quando alguém te oferece droga. É a mesma coisa. Ah, quer usar um crack? Você bate na mão e fala, não. Alguém falou que o One Piece é ruim? Você bate na cara e fala, não. Tá bom? Diga não a quem fala que o One Piece começa ruim. Luffy não vai devolver o chapéu pro Shanks. Isso aqui é uma discussão que eu tava tendo, principalmente no meu TikTok. Tem gente que realmente acredita que o Shanks vai entregar o chapéu de volta pro... O Shanks não, né? O Luffy vai entregar o chapéu pro Shanks de volta. Isso não faz sentido narrativo pra história, não faz sentido nenhum. E também, o que o Shanks vai fazer com um chapéu velho desse, mano? As pessoas acham que o Shanks vai querer essa bosta, mano. Tá ligado? O bagulho todo velho. Todo mundo gosta de ver essa cena aqui do Luffy e o Shanks como algo bonitinho. A realidade é, ele não aguentava mais usar essa bosta, mano. O bagulho deve pinicar, deve ser sujo, tá ligado? Ele falou, mano, vou dar pra esse moleque aqui pra fingir que é algo legal e me livro dessa porra, tá ligado? Mas assim, falando sério, não faz sentido nenhum. Eu falei em algum vídeo já, eu não lembro qual, que a entrega do chapéu do Shanks pro Luffy é mais um bagulho assim pro Luffy, né, ter sempre na cabeça a vontade de ir pro mar. Porque enquanto o Luffy crescia, até ele ter idade pra ir pro mar, ele podia se desviar do caminho e não seguir o sonho dele, né? O que é uma metáfora que acontece na nossa vida, né? Muitas vezes a gente, quando criança, a gente almeja ser algo e no meio, né, a vida é complicada, acontecem muitas coisas, e aí a gente acaba desviando do caminho do que a gente sonhava, né, ser. E o chapéu do Luffy, nesse caso, seria sempre pra lembrar ele desse sonho de criança, né? Tipo eu. Eu, quando criança, queria ser astronauta por um tempo.
eu podia ter ganhado aí um capacete de astronauta, né? Pra mim continuar com esse sonho na cabeça. Ao invés disso, eu não ganhei capacete de astronauta nenhum e tô aqui fazendo vídeo de One Piece pra vocês, né? Então pra vocês verem como é que as coisas são, né? Então, o Luffy não vai devolver o chapéu pro Shanks, tá bom? Não faz sentido narrativo. Podem perguntar aí pro narrador lá do Narrativando. Ele vai concordar comigo, ele vai falar, não faz sentido o Luffy entregar o chapéu pro Shanks. E também tá de acordo com o bagulho da vontade herdada, né? O Shanks deu o chapéu pro Luffy porque, né, ele tá herdando a vontade ali do Roger e do Shanks também de, né, ser um pirata, e provavelmente o Luffy vai entregar pra outra criança quando, né, ele se tornar o rei dos piratas também. Então, mais uma vez, narrativamente falando, não faz sentido nenhum ele devolver pro Shanks. O Shanks não é uma criança, né? Mais um hot take, hein? Essa aqui, meu amigo, quem discordar tá maluco. Bug Carro é a melhor transformação de One Piece. Muito se fala que o Gear 5 é muito bom. Nossa, porque o Gear 5 é a melhor transformação de One Piece. Ele vira um carro. O Bug vira um carro. Logtown. Procurem aí, Logtown. Ele vira um carro. O Bug vira um carro. Só isso, só isso. Essa aqui eu não vou nem elaborar. Não preciso nem elaborar. Gear 4, Gear Second, Water Luffy, não chega perto, não chega perto. Não chega nessa roda aqui da frente do Bug, porra. Gear 5 não foi pensado desde o início. Isso é mais uma loucura que eu vejo muito fã de One Piece falar, porque não, o Oda deu os dicas do Gear 5 lá em Skypiea. Não deu. O que acontece é uma convergência de ideias. O Oda sempre usou o Luffy como uma metáfora pra liberdade, né? E trazer liberdade para as pessoas e sorrisos. E aí ele pegou isso e pensou, que daria um bom negócio, hein? E aí criou o Nika, né? Ele tanto não pensava no Nika e no Gear 5, que ele introduziu o bagulho, tipo, uns 10 capítulos antes de acontecer a transformação, né? Pensem comigo, faz sentido o Oda, que realmente tem vários casos aí de colocar coisa em, sei lá, no capítulo 10, e essa coisa só vai se conectar com a história lá no capítulo, sei lá, 1000. Faz sentido ele deixar o Nika pra ser introduzido 10 capítulos antes? Faz sentido? Não faz sentido, né? Não faz sentido, pô. Então, não foi pensado desde o início. O que aconteceu é que o Oda sempre teve esse bagulho aí na cabeça de liberdade, usar o Luffy como uma metáfora, e ele meio que materializou isso na forma do Nika e do Gear 5. E o último, a morte do Ace faz sentido. Tem muita gente que fala que a morte do Ace não faz sentido. Por que ele voltou? Mas a real é a seguinte, rapaziada. Sim, o Ace morreu de burro. Porque o Ace era burrinho. O Ace era burrinho. Infelizmente, o flashback dele foi só depois da morte, né? Pra gente conhecer um pouco mais do personagem. Mas no flashback dele, a gente vê que o Ace era totalmente impulsivo. A gente já tem uma dica disso quando a gente descobre que ele tava indo atrás do Barba Branca, do Barba Negra, contra as ordens do Barba Branca, né? O Barba Branca tinha dito pra ele não ir. Se ele tivesse ouvido, ele tava vivo, né? Então isso já mostra que ele era impulsivo e, né, tomava decisões totalmente questionáveis. A gente vê isso sendo explorado no flashback dele, né, com o Luffy e o Ace e o Sabo. Ele também tem o fato de que ele não dava as costas pra uma luta. E a gente não pode ignorar também o quão importante era o Barba Branca para o Ace. O Ace odiava o pai. O Ace odiava o Roger. Ele sentia que muito da desgraça que aconteceu na vida dele é por causa dele ser filho do Roger. Então, a figura paterna que o Barba Branca era pro Ace, era muito importante. Então o Ace, na hora ali de Marineford, quando o Akainu fala mal do Barba Branca, o Ace virar e ir pra cima, não é de sacanagem, tá ligado? O Akainu tava falando de uma pessoa extremamente importante pro Ace, né? Que era o Barba Branca. E aí você junta isso com ele sendo impulsivo, você junta isso com ele tomando decisões questionáveis, e você tem ele morrendo de idiota. Ele foi idiota. Todo mundo ali, Barba Branca e toda a tripulação dele, o Luffy, tá ligado? Um monte de gente se mobilizou pra salvar ele, e ele jogou isso tudo fora. Ele jogou isso tudo fora. Isso não é uma falha narrativa. Isso mostra só o quão o personagem foi burrinho. Mas no final das contas, esse era quem o Ace era, né? Ele literalmente era um cabeça quente. Tipo, não tem como você olhar pra cena e não dizer que ele foi burro, né? Mas isso não é uma falha narrativa, né? Isso é parte da história, né? No meu ver, pelo menos. Ele morreu entendendo que a vida dele não foi em vão. Pois é, e ainda tem isso, né? Esse bagulho, ele morre de uma forma muito bonita, né? Ele se sentiu parte de algo e ele sentiu que a vida dele fazia sentido. E também tem, né, esse diálogo aqui, muito lindo, dele falando, né? Dele agradecendo o Luffy por ter amado ele. Pô, é bonito, mano. É uma morte muito bonita, né? Ele tava sempre tentando se achar, mas desde quando ele era pequeno, e tinham pessoas que amavam ele. Nesse caso aqui, o Luffy, né?
e ajuda pro amadurecimento do Luffy. Exatamente. É uma morte que faz muito sentido pra mim, mano. Enfim, esses foram os meus fatos de One Piece que ninguém quer aceitar. Agora eu quero que vocês deixem aí nos comentários quais são os seus fatos de One Piece, né? Talvez a gente faça aqui uma parte 4. Uma parte 4 aqui dessa série de fatos de One Piece que ninguém aceita. Deixa o like no vídeo e, como eu disse, se inscreve pra gente chegar a 10 mil inscritos até o fim do ano. Tá bom? Bebam água porque é importante e tamo junto.